Foi assim que eu conheci cheguei nos anos 80 e posso contar a história como era os anos 80 que a gente viveu, né? Que era um ano cheio de preconceito, principalmente para a gente que estava começando. A gente sofria preconceito, muitas das vezes a gente passava, ficava aquela gritalhada, e eles não agrediam, mas agrediam assim fisicamente com palavras, e, mas só que a vontade de vencer, a vontade de ser o que a gente é, não tem preconceito que abale. Eu cheguei aqui, né? Eu vim pra cá com 10 anos de idade. Aí eu vim morar com a minha avó e com a minha tia. Aí eu estudava no estadual. Aí quando eu voltava do colégio, sempre eu via a Giovana, era o Surivan, na praça, né? Era diariamente, eles estavam. A Giovana gostava muito de ficar volteando a praça todinha. E tinha aquela roda d'água, né? Aí a gente ficava lá e foi lá que eu conheci eles. Aí eu fiquei admirada, né? Porque tava ainda em transição. Que eu era muito feminina desde criança, mas eu tinha medo de assumir por conta da minha família. Aí eu comecei a ver. Aí depois eu vi o Tiola. Inclusive a gente ficou nas noites, né? A Tiola ficava também lá na praça. Aí ela arranjava paqueras, me dava paqueras. E aí foi que eu fui me entrosando com elas. Depois apareceu o Biego me chamou pra trabalhar no salão dele. Aí depois conheci o Raimundo Batata, que era uma pessoa muito legal também. E, e foi assim. Começou. Aí eu comecei também a já frequentar mais nas noites, né, que eu não saía. Aí eu já comecei as tertúlias. Lá eu já conheci mais LGBTs da época dos anos 80. Em relação a me vestir, eu era nas sextas-feiras que eu já encerrava a semana, né, do colégio, aí já ficava mais livre para sair. Aí eu morava com a minha tia, eu pegava a minha roupa, colocava num saquinho, aí eu escondia, né, no terreno que tinha ali perto da catedral, que chamava o terreno do repato, chamava repato, né? Mas não era repato o nome do homem. Aí lá, inclusive lá a gente se reunia também, a gente ficava na cadeira, a gente escondia as roupas lá para poder se vestir e ficar na praça. Aí no banco da praça tinha um banco que chamava Banco Rosa, a gente ficava lá conversando, contando das paqueras, das coisas que aconteciam no dia a dia. E, inclusive, quem ficava lá era a Giovana. Aí depois surgiu a Ronalda, uma garota dos olhos verdes, cabelo preto, linda. E também eu conheci uma mais antiga,
que o nome dela era Salete. Ela já tinha ido para Fortaleza e aí ela vinha passear em Itapipoca. Aí eu cheguei a conhecer também, era morena, os cabelos também grande, cacheado. Aí ela se apresentou para nós que era Salete. Só que eu não a vi mais. Aí tinha o Tiola também, que frequentava o banco, Batata, muita gente daquela época ficava nos bancos. E na época de carnaval veio muitos LGBT de Fortaleza. Aí eles também agregaram o banco. Parece que o banco já tinha a fama de ser o Banco Rosa. Aí eles ficavam em cima do banco mesmo, nas folias dentro do carnaval. O carnaval era na praça, bem em frente assim. Em frente do banco mesmo. Aí ficava o palco, aí ficava lá todo mundo, as travestis que vinham de Fortaleza, os transformistas, que eles eram boy, mas se vestiam de mulher. Aí eles vinham pro carnaval. E lá eles também se encontravam com a gente. E a gente ficava lá no banco, se divertindo e sendo apreciada por aquelas pessoas que apreciavam a gente, admirava, paquerava, mas era escondido. Quando queria algo com a gente, fazia um topzinho, assim, era dar um toque pra lá, a gente ir pra lá, e aí a gente ia escondidinha, né? Aí dava certo. Aí a pessoa dizia, nunca me viu, nunca me viu, porque era o preconceito, né? E também tinha, assim, homens casados que gostavam de sair com a gente, que tinha que ser escondido também. Tiola. Sempre todo Sebastião é chamado por Tiola. Eu conheço vários Sebastião que é chamado por Tiola. É um tratamento carinhoso. A gente ia para a tertúlia, né? Para a tertúlia, que a tertúlia era toda domingo, de domingo, a gente ia para a tertúlia. Aí, quando a gente saía da tertúlia, ia para este banco. Aí elas, mas antes disso, ela pegava, aí, os pais dela, naquele tempo ninguém produzia, porque era todo mundo escondido, né? Aí levava a sandália, levava a roupa, aí botava dentro daquelas plantinhas, aquelas plantinhas era que a mulher do doutor Geraldo, que ela fez o jardim dela. Aí o jardim dela era com as plantas assim quadradas, assim, aí dava para esconder as roupas, sabe? As roupas e as coisas, e a sandália. Aí elas iam montar lá, mas na hora eu não estava, só que eu sabia. Aí ela não estava lá, que eu trabalhava no clube, eu era porteiro do clube, eu era porteiro. Eu só acompanhava lá, quando ela saía, que a gente sentava um pouquinho no banco, eu conversava no banco, aí eu ia embora e eles ficavam lá. Porque eles ficavam a noite todinha, e eu não, eu vinha para casa. E o Paulo Pequeno, assim que tinha um bar, né? O Paulo Pequeno tinha um bar, aí quando pegava, aí tinha um banco assim, aí ficava assim, entre lá, a praça o Paulo Pequeno. O Wilson, que é a Vanessa era de roupa de mulher. O Giovanni, roupa de mulher. A Adriana, roupa de mulher. E tem um que foi embora, que morreu em São Paulo, que era um moreno, com os olhos verdes, que é o Ronaldo, que chama Ronalho, que era para ser uma índia, que era muito bonito. Aí ele morreu em São Paulo, que era muito amigo meu. Aquele era amigo meu, vinha para minha casa aqui. Chamar assim a atenção, não a atenção de ficar, não sei o que, esses gays ficarem nesse banco, ou não sei o que, ou assim, de criticar. Não, chamar a atenção dos rapazes, dos meninos que ia para lá, que arrodeava lá, ficava um monte de menino lá. Eu comecei a sair de mulher quando eu vim morar com a Vanessa, no interior de Sabiaguaba Praia, né? Morava no interior, aí o meu pai começou a descobrir que eu era, né? Aí eu vim embora pra cá, cheguei aqui, fui morar com a minha irmã. A gente morava no Bar do Cruzeiro.
Aí eu peguei, aí eu passava, a Vanessa, aí nesse tempo a Vanessa morava na beira do riacho. Aí eu comecei a fazer amizade com a Vanessa, com o Giovanni, com a Ronalda, com o Tiola. Aí eu fiz amizade com a Vanessa. Aí a Vanessa, como é teu nome? Aí eu disse o meu nome. O nome é Francisco. Mulher, pra eu vir morar mais, aí eu fui morar com a Vanessa. A Vanessa, olha, tu vai ser uma mulher trans. A Vanessa me deu logo um short de mulher, uma blusa de mulher, furou minhas orelhas. Aí pronto, eu virei. A gente ia pra praça. Aí lá eu conheci mais a Patrícia, finado Chiquinho, o João Jaime, a Diana, chama de Edinho, né? A gente sentava nessa praça, aí começava a conversar. Acontecia que o povo olhava pra gente, ficava todo mundo assim admirado pra gente, ficava abismado. Aí muita gente olhava, mas não chegava junto, a gente ficava só assim olhando mesmo de longe, né? A Vanessa era mais conhecida. Vanessa, quem é essa? Que é minha amiga Adriana. Ela foi me apresentando, tal, tal. Trabalhava o dia, a gente já combinava para outro dia, para se encontrar no banco da praça. A gente ia para lá conversar, né? E para você ser uma mulher trans, não é só você botar um vestido e um batom, não. É você enfrentar os que vêm pela frente, porque vem coisa pesada pela frente. Nesse tempo, tinha tertúlia no clube. Aí, lá a gente enfrentava um preconceito grande para entrar no banheiro das mulheres, né? Que o dono não aceitava a gente entrar no banheiro das mulheres, ia pro dos homens. Era um trauma muito grande. Meu Deus, e agora? A gente era barrado na porta do banheiro do clube nesse tempo. Onde a gente passava, eu, Giovanni, a gente passava, né? Muitas piadas pra gente. Era muito preconceito, era muita coisa enfrentemos na nossa vida. A gente sempre se reunia nesse banquinho após a missa, a gente já sabia, depois da missa, dar uma voltinha ali pelo coreto, vamos se unir todo mundo na calçadinha, fazer um pagode, tempo de pagode, tempo de tirar samba, músicas, né, que hoje não faz mais sentido para muitas pessoas, mas que é um flashback nosso, que misericórdia. Da década dos 80, época de tertúlia, né, som de Commodores, missa aos domingos, encontro com a galera na praça, entendeu? A gente se unia todo mundo, era Giovanni, era Bambam na época, era o Toninho, chamava o Biega, que é o cabeleireiro da gente, né? Que na época ele cortava o cabelo de todas as pessoas homossexuais, fazia questão de ir pra lá. Hoje, infelizmente, ele é falecido, né? Aí tem o Giovanni, né? Uma criatura muito especial também que partiu. A Germânia também foi uma pessoa muito presente na minha época. Aí tinha muitas amizades, que era Genésio, com a sua escola de samba, aquarela, carnaval. Quando começava, tinha uma aula, que era a sua aula de homossexual. Tipo assim, dançarino, sambista e tal, o homossexualismo estava ali numa ala da aquarela do samba. Que era muito bom, esperava um dia que eu estava juntos, pegar o carnaval, pra gente poder se soltar e mostrar o que a gente era. E eu me assumi de uma forma assim, diferente e inusitada. Não liguei para nada, fugi com a minha mulher, foi ótimo. Fui para São Paulo com 17 anos, minha família toda ficou assim, inusitada, apavorada. Meu Deus, a Nádia fez isso. Eu queria ser feliz. E para ser feliz hoje, tem que enfrentar a sociedade, todo mundo. Porque até então eu me assumi, ao sair daqui eu me assumi como uma mulher. Já voltei casada, independente, né? Não precisava de pai e de mãe para me sustentar. Minha família também não teve mais que me criticar, a própria sociedade, né? Porque eu já tinha o que era meu. Mas foi uma época que a gente sofreu muito. O homossexualismo sofria muito só pelo preconceito, porque existia muito preconceito na década de 80 e 90. Mas com o tempo, como eu vou falando para você, com o tempo as pessoas vão se adaptando, vão criando um respeito por conhecer a gente. Depois que conhece a gente, aprende a respeitar. Até então a imagem é uma coisa, a amizade se transforma em outro pensamento. Vamos atrás do nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É ser feliz. Minha família foi conservadora, minha mãe é evangélica, que fui criado ouvindo minha mãe dizer, se tiver um filho assim, ela não queria nem citar, ela tinha tanto preconceito com a palavra, que ela falava, se tiver um filho assim, eu prefiro ver morrer da pior desgraça. Não é, meu filho? É, mãe, é horrível. Não podia nunca falar sobre isso, né? Nem o tema era proibido de falar sobre esse tema de homossexualismo. Daí, fui criado numa família que eram 2 mulheres e
moravam 3 primas em casa e 2 tias. E eu sempre sofri muito bullying na escola, né? Com 8 anos, mais ou menos, de idade, chamava aquele negócio de mariquinha, que eu já tinha aquele jeito, né? Aquele jeito, como diz, afeminado e muito tímido. Sofri muito nessa época. Só tinha, hoje tem LGBTQIAPN+, na época era só GLS, só existia gays, lésbicos e simpatizantes. E olhe lá, eu tive, no começo logo dos anos 90, que nos anos 80 eu não me soltei, né? E aí nos anos 90 eu tive um relacionamento, conheci um menino de Fortaleza, eu tinha padaria, ele ficava, não podia ficar na minha casa devido à minha mãe, ficava na padaria. Era um menino louro, do olho azul. Aí eu tive muito orgulho, todo mundo chegava, nossa, Giovanni é teu namorado. Aí eu tinha as pessoas, uns eu dizia que era amigo, outros fazia questão de dizer que era meu namorado. E, enfim, fiquei 4 anos, foi o primeiro relacionamento que eu assumi mesmo na minha vida, foi esse menino que eu tive. A pessoa que eu tive mais contato de homossexual era Raimundo Batata. Meu vizinho, uma pessoa muito querida, que eu sofro com a partida dele, que já estava com 7 meses. Ele morava em Fortaleza, ele foi ainda nos anos 60, né? Ele estava com 72 anos atualmente, quando ele morreu. Aí ele chegou com o cabelo Black Power pintado de louro, com a calça colada, que chamava boca de sino. Aí era um choque, né? E a minha mãe, aí a gente era muito ligado, assim, a minha família também. Ele ia pro banco, meu pai, essas coisas, tudo em casa ele ajudava, mas a mãe já ficava chocada aquilo ali. Como ele já tinha vindo, né? Ele já vinha de Fortaleza, uma cidade grande, e aqui nem não tinha coragem. O primeiro que teve coragem de fazer foi o Raimundo. Ele ia para o açude ali e ele usava shortinho de todo jeito, ele usava já fio dental, ele no açude, ele ia ali, era aquele alvoroço, assim. Ele não se portava com os padrões, ele enfrentava o que desse e viesse. Preconceito grande quando a gente era criança, quando vinha lá do Mourão, aí o pessoal ficava sapatão, né? Isso aí era muito dolorido. Às vezes a gente via no da Anastácio Braga, se escondia os colegas uma tarde só para a pessoa não chamar a gente de sapatão, essas coisas, né? Que eu nunca gostei, sabe? Eu chorava, né? Mas estou aqui hoje. Foi difícil, né? Mas as primeiras pessoas a saber foi meus pais, né? Sempre fui bem claro falar para eles, né? Mas o preconceito maior era as pessoas da rua, porque a gente não poderia... Até uma amizade, as pessoas já achavam que a gente estava apaixonado por aquela amiga da gente, que não era, que era uma amizade. Às vezes eu evitava ter amigas por conta disso, que as pessoas chamavam minha amiga de... né? Agora eu tenho um orgulho muito grande dos meus pais, né? Meus pais nunca foram preconceituosos comigo, nem com meu irmão, né? Mas meu irmão nunca chegou a assumir. A mãe sabia, né? Porque mãe sabe, né? Ele nunca chegou para minha mãe assumir a homossexualidade dele, que era gay. Eu não, já sempre deixei bem claro, né? Levava minha namorada, apresentava minha mãe, meu pai via. Se você quisesse ter... Como a gente não podia levar para casa da gente, a gente ia namorar escondido, tarde da noite, né? Bem escondidinho, sem ninguém saber. Uhum. Hoje não. Você vê duas meninas tá na praça, né, se beijando, né, todo canto. Eu acho assim um avanço, porque eu disse, oh meu Deus, na minha época não tinha isso. Eu sempre falo isso quando eu vejo. Na minha época eu jogava até pedra se fizesse isso. Hoje tá bom demais. Mas existe ainda o preconceito, sim, que temos que lutar para isso. Eu comecei na rua vendendo cachorro quente. Eu sofri um acidente. Aí deu aquela ideia, né? Você vai montar uma lanchonete. Eu vendia já cachorro quente na rua, na calçada da minha mãe. Aí quando eu sofri esse acidente, eu peguei, assim, eu fui no banco, peguei R$1.000 emprestado. Falei com a gerente, ela, você deu R$1.000. Aí eu aluguei um ponto vizinho à minha mãe, que eu passei 15 anos lá, levei meu carrinho de cachorro quente, né?
Fui em casa, peguei minha geladeira e um fogão. E a minha amiga de Rosângela me arrumou uma chapinha de sanduíche, fazer sanduíche. Né? Aí dali começou tudo. Aí eu cheguei um dia na padaria e disse assim: um dia eu vou comprar 10 pacotes de pão. Hoje eu tô comprando um. Aí eu apurava R$ 30 e ia pra casa a pé pra não gastar o dinheiro com mototáxi. Né? Foi devagarinho, devagarinho, né? Eu consegui. Né? Meus amigos me ajudaram. Né? Dior, Glauco, Jeane, que são muito importantes na minha vida. Né? Diego, 4 irmãos maravilhosos, né? Então, 3 irmãos maravilhosos, né? Porque o Glauco é qualidade de Osângela. Mas eles me ajudaram muito. Mas eu passei por dificuldade. Nada caiu do céu. Feberhausen, com um apelido de infância. Um apelido de infância que foi meus pais que me botaram esse nome. Era Colete. Aí de Colete não deu certo, aí ficou Berralda. Eu acho que é também por causa do meu bairro. Eu moro no bairro de Alto Alegre. Aí eu acho que eu incluí isso também. Eu penso assim. A gente sofre muitas humilhações, a gente às vezes somos agredidos na rua. Eu, minhas amigas também, várias amigas minhas foram agredidas. Mas a gente supera, por escolha própria, ao mesmo tempo falta de oportunidade. Porque eu tenho estudo e não consegui emprego no mercado de trabalho. Não consegui emprego, aí veio a vida fácil. Fácil entre aspas, né? Veio a vida que a gente faz, né? Os caras gostam, a gente gosta, a gente se dá o prazer e ganha um dinheiro. Desejaria que as pessoas respeitassem as gays mais, os travestis um pouco mais, parasse de tanto preconceito, porque isso já aconteceu, várias coisas prejudicaram muitas pessoas têm suas vidas prejudicadas por causa do preconceito. Tem talento e não pode mostrar. Como na sua mesmo você vê travestis que tem estudo, tem talento, tem tudo, e não podem porque não tem oportunidade de mostrar o seu talento. Não tem oportunidade. Sentada à beira de um rio, eu estava a contemplar uma linda passarada a cantar, a cantar. De repente eu notei que no meio desses pássaros tinha um que cantava tão solitário, tão desprezado. Suas penas eram brancas como as nuvens do céu. Seu canto era suave, suando paz. Não esqueço jamais sua paz. Participei do primeiro festival aqui produzido por Genésio Menezes, que era o Festival Imperatriz da Canção, né? Inclusive, muitos artistas que estão aqui hoje, saíram do Festival do Genésio Menezes, agradeço demais a ele, né? Nosso grande baluarte da cultura da nossa Itapipoca, Genésio Menezes, você é o cara, meu amigo, também inesquecível. Sim, e fazia músicas, fiz uma música chamada Pássaro Solitário, que na época ela foi muito reconhecida aqui dentro da cidade. Enfim, desde criança eu já sentia
perseguição do preconceito e da discriminação. As pessoas olhavam para mim por causa do meu jeito e me classificavam como um doente. Mas por causa dos meus traços diferentes, eu já fui condenado a ser marcado pela sociedade, sabe? Lançando sobre mim palavras obscenas, de baixos calões, e eu totalmente desprotegido, ainda sem entender o que eu ia ser. Eu busquei um acolhimento, um apoio, e foi aonde eu mais desencadeei sofrimento. E quando eu retorno ao meu passado, também não teve só lágrimas, não, né? Pensando bem, tivemos os nossos momentos de alegrias, de felicidade. A gente se juntava lá na praça da Matriz, a gente se apelidava, né? A gente tinha a Vanessa Kelly, tinha a Moranguinho, que é a nossa falecida Giovana, né? Tinha o nosso, a Batata, né? Enfim, era uma felicidade tão imensa quando a gente se juntava que parece que não existia sofrimento, era só alegria, alegria, muita alegria. Tinha, lembrando, recapitulando aqui meu passado, vi a lembrança agora das tertúlias. A gente se soltava tanto essas tertúlias, a gente paquerava escondido. Era um momento tão maravilhoso, cheio de alegrias, de felicidade. É uma coisa assim inesquecível para mim e para todos da minha época.